Fala, mestres! Bem-vindo ao canal Mestre QA. Hoje eu vou falar como é que eu vim trabalhar em Portugal sendo QA. Eu vim em 2019 para Portugal, mas essa história começa até um pouco antes. Eu sempre me dediquei um pouquinho no LinkedIn. Às vezes eu acho que eu sou até chato de falar do LinkedIn, da importância que é o LinkedIn. Quando eu comecei a usar, tipo em 2018, 2019, a primeira dica foi colocar o currículo em inglês. Isso aí foi um amigo meu que tinha dado uma dica. Fui lá, coloquei em inglês e comecei a, de vez em quando, eu mandava uns currículos para cá, para Portugal. Ia lá, pesquisava e aplicava. Quando foi ainda em 2019, eu consegui 2 entrevistas. Claro, não passei, senão teria vindo antes. Os motivos que eu não passei nas entrevistas foram: primeiro, uma exigia o inglês fluente, que na época eu não era, e a outra, a empresa não pagava o visto. Quando foi em 2019, eu enviei currículos para outras empresas, mas, por ironia do destino, essa empresa foi quem veio falar comigo, ou seja, foi a tal da candidatura passiva. Eu já tinha um currículo bom, estava também bem escrito, esse tipo de coisa, enfim, deve ter acabado atraindo a recrutadora. E aí comecei o processo de entrevista como qualquer outro, né? A verdade é que eu não botava muita fé, porque eu achava que eu ia reprovar por um daqueles 2 motivos. O visto, fiz lá a primeira entrevista de RH, coisas básicas. Inclusive me perguntou coisas que eu não fazia a mínima ideia, como pretensão salarial, falou sobre a cidade do Porto, da qual eu, se colocasse assim no mapa, não saberia falar. A única coisa que eu sabia do Porto eram os vinhos do Porto e o Porto Futebol Clube. E aí fiz o processo, na época foram 3 etapas, fiz essa entrevista com o RH, depois fiz uma entrevista técnica com a empresa que me contratou e depois fiz a entrevista técnica com o cliente no qual eu fui trabalhar. Esse processo demorou mais ou menos um mês, foi até rápido, na minha opinião foi rápido. Até para as entrevistas que eu estava acostumado, que demoravam um pouco mais. Até porque tinha questão de time zone, esse tipo de coisa, as entrevistas eram tipo de 9 horas da manhã, horário às vezes que eu trabalhava, enfim, mas a empresa que eu trabalhava era bem flexível, então eu consegui fazer as entrevistas tranquilamente. Depois, sim, eles me mandaram a proposta, chegou o contrato, esse tipo de coisa, e aí foi quando eu tive que tirar o visto para vir para Portugal, e essa foi a etapa mais, eu não vou dizer mais chata, mas a etapa mais demorada. Por quê? Eu aceitei a proposta em abril de 2019. O visto só veio sair em agosto de 2019. Outra coisa, a empresa pagou tudo isso, pagou o visto, enfim, pagou a hospedagem quando eu cheguei aqui, 15 dias de hospedagem, enfim, ela me deu todo o suporte até eu chegar em Portugal. É claro que existe um contrato que a gente assina, que é o seguinte: eles me pagam isso, e se eu saísse antes de determinado tempo, eu teria que reembolsar. Afinal, nada mais justo, enfim, não existe almoço grátis, vamos dizer assim. É uma troca de serviços. Então, as dicas que eu dou inclusive me perguntaram essa semana: Bruno, eu devo começar a aplicar para Portugal agora, já do Brasil? Ou, enfim, devo aplicar para vagas em Portugal? Eu tô pensando em ir para aí, mas mesmo assim não tenho, justamente não tenho nem passaporte, não tenho nem visto, muito menos visto, né? Às vezes não tenho uma fluência tão grande no inglês. Devo aplicar? E aí eu disse sim, porque o que aconteceu comigo foi isso, é que eu nem passaporte tinha, muito menos visto, ou passaporte europeu, ou o que seja. Não tinha um inglês tão bom, embora eu recomendo muito você, se você não tem um inglês bom e quer vir para cá, já vá desde já estudando para melhorar seu inglês, pois a maioria das vagas aqui e as que pagam bem exigem inglês. Claro, inglês no nível avançado, não precisa ser o mais fluente do mundo, mas exige. Então, recomendo você sempre aplicando, recomendo você deixar o seu LinkedIn sempre atualizado, aplique para as vagas se possível, e claro, se aparecer também, como foi o meu caso, também aceite as entrevistas, vá fazendo, vá treinando, vá vendo com o que cai nas entrevistas, até porque, vamos dizer assim, eu posso dizer que funcionou comigo. Foi na 3ª entrevista que eu vim passar, mas eu conheço gente que só veio passar na 4ª, na 5ª, enfim, demorou um pouco mais para passar, mas hoje tá aqui. Falei um pouco como foi isso, como foi essa minha trajetória desde aceitar fazer entrevista até, claro, fazer as 3 entrevistas, depois vim para Portugal e pronto. E tô aqui já vai fazer 5 anos. Se você quer saber mais sobre como é a vida em Portugal, eu posto algumas coisas no meu Instagram, então me siga lá também. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Eu vou estar postando mais vídeos, um pouco mais desse lado pessoal, vamos dizer assim, de como é também morar em Portugal, o que é que tem de bom aqui para fazer, como que é a rotina de um casal Kiwi aqui em Portugal, porque para quem não sabe, minha esposa também é Kiwi aqui em Portugal. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like e até a próxima. Tchau, tchau.